Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Academia Aqua Solar. Esse curso que vai te deixar especialista em sistemas de aquecimento de água. Aqui nesse curso vai te mostrar tudo que você precisa para fazer um projeto, se você nunca fez na vida ou se você tem dúvida, tem aquele receio de fazer. Esse curso ele vai exatamente te apresentar e te mostrar isso. Inclusive você até ganhar mais, cobrar mais caro pelos projetos, porque você é especialista em água solar e vai conseguir solucionar o problema de residências de alto padrão, que é o foco desses tipos de sistema. Então, você está no lugar certo. Aqui a gente vai apresentar um pouco de como que você vai, o que você vai aprender nesse treinamento, nesse curso. Esse curso, que é a Academia Aqua Solar, ele está focado em 4 pilares. O primeiro pilar, nós vamos chamá-lo de diagrama de instalações. Aqui nós vamos explicar, por forma de fluxogramas e diagramas, como que é o funcionamento de sistemas pressurizados, né, sistemas naturais, sistema com válvula de misturadora, com boiler, com aquecedor solar. A gente vai mostrar pelos diagramas. Então, muitas pessoas têm dúvidas de como fazer porque não sabe onde cada equipamento vai ficar, como é que funciona a interligação. Então, os diagramas ajudam muito nesse sentido. O segundo pilar fala sobre equipamentos. Os equipamentos, justamente boiler, vaso de expansão, pressurizador, circuladora, válvulas de segurança, entre outras coisas. O segundo pilar, que é o equipamento, vai explicar cada um desses equipamentos necessários para uma instalação desse sistema de aquecimento de água quente. O terceiro pilar é sobre dimensionamento. Então, aqui nós iremos em cada um dos pontos, cada um dos equipamentos que precisa ser dimensionado e explicar, de acordo com as normas, quais são as fórmulas que precisa para chegar no correto dimensionamento de um sistema. Então, é um pilar bastante importante. E o quarto pilar é a respeito de recirculação. A recirculação nós deixamos um quarto pilar porque é um ponto muito importante para o conforto do usuário, porém muito negligenciado, não apenas porque não querem fazer, mas muitas vezes por desconhecimento de como fazer, às vezes o projetista ou quem está executando não sabe como fazer, a importância dele, como executar, como colocar no projeto, e aqui a gente vai abordar isso, né? Desde os tipos de recirculação que existe, as opções, tem diversas opções, né? Desde equipamentos ou válvulas que vão ajudar nesse dimensionamento e nesse balanceamento para fazer uma boa recirculação. E explicar o conceito de recirculação também. E por último, temos alguns arquivos gerais aqui onde vai auxiliar em todo o processo desse curso. Entrando aqui, ó, nesse primeiro pilar, nós vamos ver aqui. Aqui nós vemos como é dividida as aulas. Então, quando entramos no primeiro pilar, por exemplo, aqui, diagramas de instalação, nós vemos que cada um tem uma aula. Então, pressurizadores com placas sem válvulas misturadora, temos uma aula que explica. Temos essa de pressurização com a válvula misturadora, pressurizadores com válvula para apoio a gás também, com sistema de aquecedor apoio a gás. Temos de pressurização com aquecedor de passagem, né, direto ao ponto, não apenas como apoio, mas direto ao ponto também, para abastecer e aquecer o chuveiro, os pontos de utilização. Então, cada um deles tem o diagrama e eu comentando e explicando cada um desses diagramas como funciona. Então, aqui é a base e é o início do processo. Então, primeiro a escolha. Qual sistema que eu vou aplicar na residência? Né? Porque tem vários sistemas, várias soluções. Então, esse pontapé vai ajudar exatamente a qual que eu vou escolher, qual solução é melhor para onde que eu vou colocar. E aqui tem um diagrama de cada um dessas instalações, que tem suas peculiaridades. O segundo pilar, que é equipamentos, ele é um pilar bem interessante, porque ele vai ensinar justamente o passo a passo de dimensionamento. Desculpe, os equipamentos vai explicar sobre o funcionamento de cada um dos equipamentos, né? Além dos equipamentos que nós já conhecemos, como boiler, coletores solares, né? Nós vamos falar, por exemplo, pressurizadores. Dentro de pressurizadores, tem 3 tipos de pressurizadores diferentes, né? Fluxostato, pressostato, inversor de frequência. Qual é a diferença deles?
muitos projetistas não conhecem ou não sabem. Aqui a gente explica os tipos. Aquecedor de passagem, como é que funciona o aquecedor de passagem? Como é que é o funcionamento dele? Um vaso de expansão também. Para que ele serve? Qual é o funcionamento? Controlador eletrônico, né? Como é que ele vai controlar essa temperatura? Como é que é o delta de temperatura para ativar ele? Até num bate-papo mais técnico, conversar com o cliente, você explicar, aqui também ajuda nesse sentido. Válvula ventosa, eliminadora de ar, válvula misturadora termostática, né? Válvula quebra-vácuo, válvula TP, temperatura e pressão, regulador termostático de recirculação. Temos uma aula até sobre legionela, uma aula bem interessante que vai explicar mais a respeito dessa bactéria. Por que que tem essa aula? Porque pelo sistema de água quente, se ele for mal dimensionado, se não atingir a temperatura adequada, pode proliferar essa bactéria que causa um tipo de pneumonia que é muito grave, fatal. E essa aula aqui vai ensinar mais de como evitar que prolifere essa bactéria, porque nós precisamos ter cuidado também na hora de projetar para que seja bem dimensionado e com a saúde também dos clientes, né? Então nós temos aqui essas aulas bem interessantes. Aqui no terceiro pilar nós vamos falar aqui sobre o dimensionamento. Então temos o dimensionamento dos equipamentos que precisam do dimensionamento em si. Então, dimensionamento. Como fazer o dimensionamento do boiler? O passo a passo. Como é que a norma diz para fazer? Né? Como é que chegar naquele ponto ali que é misturar água quente e fria? Não é simplesmente água quente. Tem uma razão de mistura. Né? Precisamos saber qual é a vazão dos equipamentos. Como saber certinho o que mostra nesta aula. Placa solar. Dimensionamento dos aquecedores de passagem também. Como escolher o melhor aquecedor? Seja ele para direto ao ponto, o aquecedor que vai aquecer a água do chuveiro, por exemplo, ou às vezes o aquecedor serve como apoio para o gás, a gás para o boiler, para manter a água, né? Então são dimensionamentos diferentes, porque a potência vai variar, né? Então temos que saber isso. Como dimensionar circuladoras, aquelas circuladoras que vão fazer a circulação entre placas solares, a circuladora que vai fazer também o apoio a gás se tiver, como dimensionar o pressurizador principal, que é aquele pressurizador que vai pressurizar toda a rede da residência até o ponto mais distante. Como fazer? Né? Temos que considerar várias coisinhas aqui. Nós temos a aula que vai ensinar isso. Dimensionar o vaso de expansão. Como é que fazer o dimensionamento desse equipamento tão importante? Muitas pessoas não conhecem, mas como fazer de forma mais precisa, de acordo com os manuais técnicos. Então, esse é o nosso terceiro pilar. E o quarto pilar, que é um muito importante também, é a recirculação. Aqui nesse pilar, nós vamos ensinar qual é o princípio da recirculação, como é que funciona, por que, que ela é aplicada, por que, que é importante essa recirculação, para o conforto mesmo do usuário, que a gente explica tudo isso. Teremos diagramas também aqui, que vai mostrar os tipos de recirculação. Por exemplo, recirculações mais simples, que é apenas um anel único, ou se for recirculação mais complexa, que é por manifold, né? Manifold. Como usar reguladores para manter a vazão constante, que são alguns dos tipos. Às vezes tem recirculação onde você apenas usa um recirculador para tudo, ou tem recirculações onde você usa vários recirculadores no estilo manifold aqui, ó, para cada ponto individual ali que nós puxamos a recirculação. Então tem vários tipos de recirculação diferentes. E aqui nós iremos falar sobre isso. E também como calcular a tubulação para essa recirculação. Entender como é que é os princípios para fazer o cálculo dessa tubulação. A gente vai ver que é algo relativamente simples, mas muito desconhecido, né? A gente não acha tanta literatura nesse sentido, mas a gente vai entender quais os princípios para encontrar essa tubulação dessa recirculação. E o último, que não é um pilar, mas é um apoio muito importante, que é os arquivos gerais. Aqui nesses arquivos gerais nós vamos ver onde teremos os PDFs de diagramas de instalação, IF6 modelo, né, IF6 modelos de instalação, PDFs dos dimensionamentos que ensinam passo a passo que nós explicamos tem aqui para consulta, e planilhas também que pode ser usado para você fazer mais rapidamente esses dimensionamentos. Nós podemos ver um exemplo aqui, por exemplo, de
um IFC de instalação, onde a gente claramente consegue ver por esse modelo como fazer a instalação no seu projeto e visualmente fica bem mais apresentável, né? Então são arquivos como esse que terá acesso também. Então, muito bem, essa foi a apresentação. Com certeza você vai evoluir muito como profissional se você entrar no nosso curso, treinamento, né, da Academia Aquasolar, e só tem a ganhar. É o conteúdo de longe mais completo que tem a respeito desse tema: sistema de aquecimento solar a gás para água quente. Então, você está convidado a participar do nosso curso. Seja bem-vindo, com certeza você vai aprender bastante.